Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como passaram o final de semana transmutando energia? Eu espero que sim. Meu nome é Joilma Nery. Se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas nesse vídeo, já fica sabendo que toda segunda, quarta e sexta a gente tem vídeo às 18h30 aqui sobre NoFap, transmutação da energia sexual e todos os assuntos que cabem dentro desse tema. Então já vai logo se inscrevendo no canal, clicando no sininho para ativar todas as notificações e não perder nenhum conteúdo, combinado? Este mês de julho nós estamos fazendo lives às quartas-feiras, 19 horas. Então, no lugar do vídeo da quarta-feira, nós estamos fazendo lives onde vocês podem comentar, compartilhar suas experiências, onde a gente pode também tirar as suas dúvidas, tá? Então, quarta-feira, agora depois de amanhã, teremos live. Eu já quero que você coloque aqui embaixo nos comentários qual o tema que você prefere ver aqui na live. Se você tem alguma pergunta também, faça suas perguntas, tá? Porque no final da live, toda semana eu tô trazendo a live com um tema. E no final das lives a gente responde todas as dúvidas que vocês deixam aqui embaixo e também na caixinha de perguntas lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, me siga, eu vou deixar aqui embaixo, tá? O meu arroba aqui na descrição do vídeo, o arroba para que você possa seguir, combinado? Gente, esse vídeo de hoje eu vou fazer porque muitas pessoas comentam aqui no canal, tipo assim, eu não vou fazer NoFap porque eu não sou viciado. Eu acho a pornografia algo muito normal. A pornografia ela serve para aquecer as relações. A masturbação é algo natural do ser humano. E aí muitas vezes eu percebo dentro desses comentários uma certa raiva, um certo estresse, tá? Então esse vídeo aqui vai servir para eu tanto encaminhar para essas pessoas quando elas vierem perguntar alguma coisa a respeito disso ou falar sobre esse assunto, como também para vocês compartilharem com os amigos de vocês que acham que NoFap é besteira, que acham que não precisam fazer NoFap porque NoFap é algo para quem realmente tem problemas sérios, tá? Então eu trouxe aqui algumas informações, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Primeira coisa, a maioria das pessoas não sabe que é viciada em pornografia. Como assim, Joilma? A gente pensa que um vício é algo que aprisiona você, né? Que simplesmente deixa você enclausurado. E as pessoas veem, quando a gente fala em uma pessoa viciada, a pessoa já pensa que é aquela pessoa totalmente depravada, é uma pessoa que já está ali a ponto de cometer um crime sexual, ou então aquela pessoa que passa o dia todo dentro de casa vendo esse tipo de conteúdo. E nem sempre isso é verdade. Existem estágios do vício e a maioria das pessoas só busca ajuda quando já perdeu muita coisa. Mas um vício nunca começa assim. A maioria das pessoas elas começam a se viciar em substâncias químicas, por exemplo, álcool, drogas e até mesmo na pornografia, fazendo uso recreativo. Né? Então são aquelas pessoas que elas defendem firmemente que elas estão no controle da situação. E aí eu vou trazer uma experiência pessoal. Eu particularmente não sabia que eu tinha um vício em pornografia. Até porque eu não era uma pessoa que consumia esse tipo de conteúdo todos os dias. Eu era uma pessoa que me considerava normal, tá? E eu achava que esse tipo de conteúdo adulto, era um conteúdo que servia para apimentar as relações. Então, eu achava super natural uma pessoa ter um relacionamento e levar esse tipo de conteúdo, seja aí em filme, seja em vídeos, seja em sex toys. Inclusive, eu comercializei por um tempo sex toys, saiu de uma loja de sex shop e achava que isso tudo era muito normal. E aí, o que acontece? Dentro desse movimento, depois que eu fui me conscientizar, inclusive eu já falei isso em outros vídeos, né? Uma amiga chegou para mim e me explicou sobre os perigos espirituais do vício, né, do consumo de conteúdos pornográficos juntamente com a masturbação. Eu nem tinha ouvido falar em NoFap ainda, tá, gente, nessa época. E aí, como eu já não trabalhava mais com esses produtos e tal, já estava em outra fase da vida, eu entendi a mensagem que ela me passou e eu resolvi que eu ia me abster desse tipo de conteúdo. Não ia ver mais pornografia, que no meu caso, eu era muito mais, como eu sempre digo, o caso das mulheres, elas são muito mais pegas pelos sentidos. Tá? Então, no caso dos homens, eles gostam muito mais de ver vídeos, fotos e tudo mais. As mulheres normalmente vão para o uso de sex toys, vão para contos eróticos e tudo isso. Então, no meu caso, eu resolvi que eu ia parar completamente com esse tipo de conteúdo, tá? Não ia mais utilizar nenhum tipo de conteúdo e nem a masturbação. Ou seja, eu realmente
quis fazer um detox por motivos espirituais. Lembrando que na época eu ainda não tinha ouvido falar sobre o NoFap, tá? E aí, o que acontece? Eu comecei a observar dentro da minha experiência e da experiência de outras pessoas, né, quais são os pontos que fazem com que você perceba que você está adquirindo, desenvolvendo ou até mesmo avançando dentro de uma dependência nesse conteúdo. Eu anotei aqui alguns para vocês. Por quê? Justamente como eu disse a vocês, eu não sabia que eu era uma pessoa que tinha um vício. Para mim aquilo era um uso normal. Por quê? Porque eu cresci dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, onde isso era um tipo de conteúdo adulto normal para pessoas adultas. Então eu só vim perceber que eu tinha um vício quando eu comecei a me abster de fato, eu comecei a sentir todos aqueles sintomas clássicos, né? Então eu comecei a ficar muito irritada, eu comecei a sentir que só a masturbação ia fazer com que eu relaxasse, mas eu me mantive firme porque eu tinha um propósito, como eu disse a vocês, espiritual, e de fato eu não queria perder esse propósito. Não, por isso que eu digo a vocês a importância de você ter um propósito claro e definido, o que é que eu quero atingir com isso, tá? Então cada pessoa tem um tipo de propósito, algumas começam por essa questão da espiritualidade, outras porque querem ter mais criatividade para trabalhar, enfim, isso é uma das coisas que eu mais trabalho dentro da consultoria e das mentorias, é a questão da pessoa de fato descobrir o seu propósito. Como meu propósito estava claro, eu continuei firme, tá? Eu digo, não vou cair, isso aqui não é para mim, eu entendi o malefício que aquele conteúdo estava trazendo na minha vida e como ele estava me distanciando daquilo que eu queria. Então eu comecei a me manter firme. Gente, eu sentia coisas terríveis, eu ficava com sintomas de gripes fortíssimas, tinha dia que eu não conseguia nem sequer levantar da cama, com aquele sentimento de peso no corpo, de como se eu tivesse gripada mesmo, como se eu tivesse levado uma surra, sabe? Aí a ansiedade vinha a mil e aí eu respirava, fazia os exercícios de respiração, e aí taquicardia, enfim, vários sintomas clássicos que inclusive vocês compartilham comigo dos mesmos sintomas. E aí eu comecei a anotar algo quando eu comecei a falar sobre NoFap, só uns 6 meses depois foi que eu comecei a estudar sobre, ou estudar não, eu conheci o termo NoFap e aí comecei a estudar sobre o assunto e vi que aquilo que eu tinha passado se encaixava perfeitamente dentro do vício em pornografia e masturbação. E aí eu comecei a observar e é isso que eu quero compartilhar com vocês, além de compartilhar minha história aqui um pouquinho, porque aí vocês entendem que todo vício, ele é uma escada, tá? Então, a pergunta que eu sempre faço aos clientes, né, de mentoria, de consultoria é: o que mais você vai ter que perder para que você consiga enxergar que isso é uma droga que está atrapalhando a sua vida? O que mais você vai ter que perder? Né? Você vai ter que, de fato, chegar a esse ponto de que muitas pessoas chegam de não conseguir mais ter uma ereção, de perder um relacionamento bacana que você tem na sua vida, de não ter mais criatividade, ou seja, você vai estragar as 5 áreas da sua vida: espiritual, física, mental, relacionamentos, finanças, para que você consiga entender que isso é algo na sua vida, né? Que isso é algo ruim na sua vida. Eu acho que não tem essa necessidade, principalmente quando a gente tem aqui nesse canal, por exemplo, um conteúdo tão vasto explicando sobre isso e tantos comentários e depoimentos que tem aqui embaixo nos vídeos do canal explicando sobre esse assunto, tá? Então, como é que eu posso saber se eu tenho um vício, mesmo eu achando que eu não tenho, né? Ou então, aquele meu amigo tal que acha que não tem, como é que ele pode saber? Então, vamos lá. Primeira coisa, você precisa de um conteúdo erótico para se excitar, tá? Então, simplesmente estar ali de frente com a pessoa não é mais excitante para você. Independente de você estar passando, gente, um dia, um mês, 10 anos, 20 anos com uma pessoa, quando você tem um relacionamento pessoa com pessoa, respeito mútuo, consideração, admiração, esse tesão ele não cai. Isso é algo que colocaram na cabeça da gente. Às vezes a gente tem relacionamentos onde a gente vai se afastando emocionalmente, a gente vai se afastando em respeito, a gente vai perdendo a admiração pela outra pessoa e são essas coisas que fazem com que a gente vá perdendo também o tesão, tá? E aí muitas vezes a gente pega o caminho mais fácil, que é tentar apimentar a relação, trazendo conteúdos desse tipo para dentro do nosso quarto, né? Para cima da nossa cama. Então, o que
Que tipo de conteúdo é esse, Joil? Então você pode precisar, por exemplo, ver um videozinho, ou então ler um conto, ouvir um conto erótico antes de ter uma relação, precisar ver uma foto, ou precisar imaginar uma cena daquela, né? Algo que está ali acontecendo para que você consiga se excitar. Isso é algo que você precisa ficar muito atento. Porque se você olhar para o ser humano naturalmente como ele foi feito, ele não precisa de imagens externas, de coisas de fora para que ele sinta desejo pelo seu parceiro ou pela sua parceira. Se isso está acontecendo, isso é uma grande bandeira vermelha, tá? Segunda coisa, você quer sempre novidade. Sabe aquela história de vou esquentar a relação e você sempre tem que manter essa relação quente com várias novidades? Então um dia é uma posição diferente, no outro dia é uma fantasia, no outro dia é um sex toy. E aí parece que aquela pessoa nunca é suficiente para você, né? E você também começa a se sentir insuficiente, porque só vocês dois, em uma relação saudável entre duas pessoas, parece que já não funciona mais, tá? Outra coisa, se você tentar parar, você sente falta. Então muitas pessoas dizem assim, não, eu não sou viciado, mas elas nunca tentaram de fato parar, porque quando elas começam a pensar nisso, já começa a dar uma ansiedade, uma angústia, aquela falta parece que não vai funcionar. Essa também é uma grande bandeira vermelha de que você deveria estudar um pouco mais sobre esse assunto e quem sabe fazer um teste mais aprofundado. Provavelmente você está dentro de um vício sim, tá bom? Outra coisa é ficar arrumando desculpas para o próprio comportamento. Tô passando rapidinho porque eu já tô vendo que o vídeo já tá um pouquinho longo, tá? Então, ficar arrumando desculpas para o próprio comportamento. Ah, não, mas eu vi que o médico disse que masturbação é normal. Ah, você tá falando isso porque você não sabe assim o que eu vivo. Ah, mas eu acho que a pornografia é algo tranquilo, é algo normal. Beleza, gente. Todas as pessoas, elas têm o direito de viver a vida que ela quer levar. Novamente, eu me pergunto se você nunca fez uma experiência de fato ficar longe desse tipo de conteúdo, como é que você sabe como seria a sua vida sexual real, natural, tá? Como seria você, quem seria você se não tivesse tantos conteúdos desse tipo na sua mente? Você já parou para pensar nisso? Muitos de nós cresceu achando que sexualidade, que sexo é aquilo que a gente vê na pornografia. Então, muitos de nós não sabem sequer o que é ter um relacionamento natural com outra pessoa. A gente não sabe o que é sequer chegar para uma pessoa, sentir desejo por essa pessoa, pelo cheiro da pessoa, pela presença da pessoa, por essa conexão. Muitos de nós não sabem nem o que é essa conexão, porque a gente aprendeu desde muito cedo que é a pornografia, e achando, ou melhor, a gente aprendeu desde muito cedo que sexo é aquilo que a gente vê na pornografia. Então, pensar em largar isso já faz com que a pessoa se sinta mal e que ela queira atacar outras pessoas que conhecem algo diferente. Então, se você está nesse sentido de negação, de achar que não presta, de achar que isso é uma bobagem, que no FEP é uma idiotice, cara, eu só digo uma coisa, faz um teste. Tenta passar pelo menos um mês sem esse tipo de conteúdo, transmutando a sua energia, fazendo com que realmente essa energia criadora de vida, que é a energia mais potente que você tem, né, que nos é permitido sentir aqui na Terra, essa energia seja utilizada para a sua evolução, para que você possa evoluir. E aí, depois de um mês, você me diz se teve diferença, se não teve diferença, tá? Porque sempre que uma pessoa está em negação. Sabe aquela história de que quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo? Então, quando eu vejo uma pessoa que está em negação, uma pessoa que simplesmente ao invés dela parar e pensar e dizer assim, poxa, isso aqui pode fazer sentido, ela começa a apontar as outras pessoas, tirar onda porque fulano está falando sobre NoFap, né? A dizer que fulano é ridículo porque isso não tem nada a ver. Então, quando eu começo a julgar as outras pessoas, eu começo a mostrar aquilo que tem dentro de mim. Tá? Então, se você está em negação, observa, faz o teste, não custa nada, é só largar um tipo de conteúdo e tentar utilizar essa energia para que você possa evoluir. Eu tenho certeza que você não vai perder nada em relação a isso. Tem uma cortadinha aqui no vídeo, mas já estamos de volta. E a última coisa que eu anotei aqui, tá? É que você pensa que tudo é sobre sexo. Gente, chega um momento que a nossa mente está tão sexualizada que a gente não consegue sair com uma pessoa se não for imaginando que vai rolar aquilo, que pode rolar aquilo. A gente começa a ter dificuldade em fazer amizades inocentes, vamos dizer assim. Quando eu digo inocentes entre aspas, é porque você não tem que ter a ilusão de que você vai virar uma criança e que você vai ser um bobalhão. Quando a gente fala de inocência, às vezes a gente confunde a inocência com uma pessoa boba, com uma pessoa que... Não, mas
muitas vezes, para você ter um relacionamento bacana, um relacionamento mais profundo, é necessário esse distanciamento da relação sexual. Por quê? Porque você começa a observar as pessoas como elas são. Então, uma pessoa que ela está muito dentro do conteúdo adulto, né, muito dentro dessa prática da PMO, ela não consegue ter esse distanciamento. Então, ela começa a ver tudo como sexualidade. Olhar para uma pessoa e já imaginar como é aquela pessoa na cama. Você vai sair com uma pessoa a primeira vez, você não está nem muito preocupado em saber quem é essa pessoa, se essa pessoa é uma pessoa bacana para você, se de fato compensa a longo prazo manter um relacionamento com essa pessoa. E isso a gente fala de amizades e tudo mais. Tudo fica muito cansativo, muito monótono. O que não for diretamente para aquele ponto que a gente quer, parece que é muito dificultoso, parece que é muito trabalhoso. E muitas vezes a gente começa a achar que as pessoas estão olhando para a gente dessa forma. Tá? Então, às vezes, eu vejo muitas mulheres, por exemplo, que têm dificuldade de se relacionar porque ela acha que todo homem está olhando para ela de forma sexualizada. Ela acha que todo homem olha para ela como um objeto sexual. E por que que ela acha isso? Porque tudo é projeção. Tá? Então, da mesma forma que os homens têm essa dificuldade, muitas vezes, porque não tem mulher boa para se relacionar, porque hoje em dia está tudo banalizado, tudo projeção. Então, eu consumo um determinado tipo de conteúdo que me ensina que tudo é aquilo, tudo é naquela facilidade, tudo é naquela rapidez, que a gente não tem mais que ter um esforço para a conquista, um esforço para conhecer as pessoas antes, tá? E a gente começa a achar que todo mundo está olhando para a gente da mesma forma. Então, quando você começa a ter esse tipo de pensamento em que todo mundo é igual, em que ninguém presta, em que não vale a pena eu me entregar para um relacionamento, em que relacionamentos não vale a pena, isso também é uma coisa para que você observe, dê um passo atrás e comece a pensar, poxa, se eu sou uma pessoa que está tentando evoluir, que está tentando sair desse tipo de mentalidade, será que não existem outras pessoas que também estão, tá? Então, ficam aí vários pontos aqui nesse vídeo que, mesmo que você ache que não é viciado em pornografia e masturbação, eu acho que vale a pena você dar um tique aí, né? Pegar esses sintomas que eu deixei aqui e ver se tem alguma coisa de você dentro desses sintomas. E se tiver, e se você tiver afim, só se você tiver afim, só se você acha que tem algo a ganhar fazendo essa experiência, faz esse teste. Tenta passar um mês sem pornografia e masturbação. E aí, observa, tá? Uma coisa que eu sempre digo, faça escrita terapêutica. Anote em um caderno tudo que você está sentindo e vá notando a sua evolução ao longo dos dias. E aí, depois sim de fazer essa experiência, você me diz se vale a pena ou não fazer o NoFap, combinado? Ficou alguma coisa que eu não comentei aqui, então comenta aqui embaixo pra mim. Joilma, eu acho que tal bandeira vermelha também faz sentido, né? Eu acho que tal comportamento também é um grande sinal de que a pessoa tá viciada em pornografia e masturbação. Eu vou gostar muito de saber da opinião de vocês. Também deixa aqui embaixo a sua sugestão de live para quarta-feira e também dúvidas que você tenha para que a gente responda na live, combinado? Então eu espero vocês quarta-feira às 19 horas aqui no YouTube. Um grande beijo e até lá!